Estou esperando vocês voltarem. Se Deus quiser, todos voltarão. Porque a gente passa uns perrengues, mas precisa ter paciência, não é não? Estamos aqui em mais uma live da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Graças a Deus. Cíntia, boa noite. Me fala, por gentileza, com relação a áudio, foco, está tudo certinho, por favor. Obrigada por vocês estarem retornando. Ao vivo é assim. A gente passa os perrengues, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Vamos lá. Tenhamos fé. Me falem aí quanto áudio, foco, está tudo certinho. Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, né? Isso que é importante. Como é que tá? Estão me ouvindo? Mais importante do que me ver é me ouvir, né? Acho fundamental. Áudio tá bom? Se eu gritar muito, falem também, tá? Porque a Edi é surda e ela grita. Então aí vocês me falam. Deixa eu ver se o Francisco Gabilan... O Francisco já entrou, vou convidá-lo. F. Gabilan. Hoje a live ela está maravilhosa, com um monte de surpresas. Então eu vou começar, deixa eu ver se o Gabilan está entrando, porque daí eu já vou começar com os recados. Oh, graças a Deus, que a Nossa Senhora da Live me protegeu mais uma vez. Já estamos aí, né? Poxa vida. Graças a Deus, graças a Deus. Então, pessoal, bom, já temos 17 pessoas, daqui a pouquinho esse número ele vai aumentar, com a graça de Deus, né? Eu já vou começar a fazer uns barulhos aí pelo WhatsApp, Gabilan, que eu faço isso. Quando o palestrante começa a fazer a palestra, a live, eu já começo a mandar o link para todo mundo pelo WhatsApp. Pessoal, então vamos lá, vamos começar mais uma vez, né? Que todos vocês sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Hoje, como eu disse, a nossa live ela está super mega top. Sim, por que eu estou falando isso? Vocês viram pelas redes sociais, né, que nós dissemos que o nosso querido Francisco Gabilan nos presenteou com 4 livros, né, publicados por ele, escrito por ele, e ele vai, no final da live, nós vamos fazer os sorteios destes livros, faremos um pequeno, algumas perguntas, uma espécie de um quiz, né, podemos dizer assim, e aí os primeiros que responderem serão os contemplados pelos livros, e eu agradeço muitíssimo a você, Francisco Gabilan, por ter nos dado estes lindos presentes aí, que são vários livros, né? Mas, antes de passar a palavra para o Gabilan, eu vou falar rapidamente sobre os recados da Fraterna. Nós temos o nosso curso doutrinário, que ele acontece todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30, através da plataforma Webex, tudo remotamente. E aí, aqueles que tiverem interesse, me chamem, por favor, pelo WhatsApp da Fraterna. A área espiritual, nós estamos fazendo um belíssimo trabalho, a equipe da área espiritual, e tem muitos trabalhadores aí da área. Nós estamos fazendo um belíssimo trabalho, a equipe da Marisa Manzini, junto com os seus trabalhadores. Fazemos entrevistas remotamente, os atendimentos, as vibrações. Então, portanto, aqueles que precisarem de um acalento, basta nos chamar também pelo WhatsApp da Fraterna. A área social, comandada pela Auristela Isidoro, que é assistente social, e a tua equipe, também tem feito um trabalho árduo aí. E neste sábado passado, nós fizemos as entregas das cestas básicas, e somos todos muito gratos pela ajuda que vocês nos deram, porque como nós não podemos estar na casa por enquanto, então vocês fizeram as doações através dos depósitos, e eu, em nome da Auristela e da equipe, em nome da Fraterna, eu agradeço a todos vocês. Inclusive, não para, né? Acabou uma ação, começa outra, né, Gabilan? Porque as pessoas precisam do alimento. Não pode então, parar.
Não pode, não pode. Então, dia 26/6, tem mais entregas aí de cestas básicas. Amanhã vai subir um post com as orientações de como que vocês fazem a contribuição. E eu sou sempre muito grata a todos vocês. Depois da live do Gabilã, nós estaremos fazendo o nosso Evangelho no Lar através do Google Meet, e ele ocorre todas as quartas-feiras às 21h30. Então, todas as informações, esses recados que eu dei, vocês terão condições de esclarecer com mais detalhes através do WhatsApp da Fraterna, que é o 3644-8610. 3644-8610. Algumas pessoas têm ligado para este número. É um número da Fraterna, porém, nós não estamos lá. Então, a secretaria, nenhuma área está funcionando. Vocês querendo conversar conosco, vai ter que nos chamar pelo nosso WhatsApp. E aí, na medida do possível, eu vou respondendo a todos. Muito bem, dados os recados, agora eu vou passar a palavra para o nosso queridíssimo Francisco Gabilã, que é advogado, ele é palestrante, ele é professor, articulista, escritor, ele é conselheiro da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, autor de vários livros, sendo que, conforme eu falei no início, no final da live nós faremos alguns sorteios dos exemplares, portanto, fiquem conosco até o final. E hoje o Gabilã irá abordar o tema influências espirituais nos conflitos humanos. Então, mais uma vez, Gabilã, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui conosco, pela sua disponibilidade, que Deus te abençoe. E eu gostaria de pedir para que você abrisse aí com uma prece antes de você fazer a sua live, lembrando aí que você vai ter 1 hora, fique tranquilo, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos envolvendo, a todos nós. Com certeza está, independentemente do nosso pedido. Convidamos a todos, então, a cerrar os olhos, que é para evitar de que o mundo exterior interfira na nossa súplica, no nosso endereçamento da nossa prece, para que todos possamos nos irmanar. E lembrar que Jesus nos disse que onde uma ou duas pessoas estiverem juntos, ele estaria lá no meio também. E, portanto, nós estamos envolvidos por essa aura de luz extraordinária que os amigos espirituais, num trabalho como esse, nos envolve. A Sociedade Fraterna é um foco de luz que atrai fluidos benéficos e esparge para todos nós, como nesse instante. Não há importância nenhuma de que estamos pelo meio virtual, porquanto o nosso pensamento atrairá com certeza absoluta esses fluidos. E juntos, os amigos espirituais, o amorável Mestre Jesus, nos permitirão que nos enderecemos ao Criador da vida, o Pai de misericórdia. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos vivenciando esta encarnação no planeta Terra, apesar das vicissitudes por que nós passamos, absolutamente necessárias para o revigoramento da nossa vontade, da nossa força de vontade, do nosso ânimo e principalmente da nossa reflexão a propósito dos nossos destinos, entre aspas, na nossa vida. Estamos compromissados com esta encarnação e por isso a vivenciamos, mercê da tua bondade, Senhor de misericórdia, e principalmente pela possibilidade de nos reunirmos. Se não sendo possível a reunião pessoal, porquanto o cuidado necessário que devemos ter, nós nos reunimos em pensamento e em coração, nos elevamos em espírito para gozar da vossa luz que ilumina o nosso caminho do progresso, que nos legaste a possibilidade de estar junto do amorável Mestre Jesus, que, como um verdadeiro farol, ilumina os nossos caminhos, os nossos desígnios. Senhor de misericórdia, permiti que juntos, todos, consigamos nos reunir em torno do conhecimento, mercê da tua bondade que temos agora
a possibilidade da inteligência, do livre-arbítrio, da razão, para entendermos a nossa postura diante do universo todo. Senhor, ampara-nos e permite que consigamos agora nos reunir em pensamentos e desenvolver o nosso tema com o máximo de empenho e de profundidade. Com a graça de Deus. Muito bem. Graças a Deus. Muito bem, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou vendo de vez em quando aqui os nomes. Na verdade, não ficarei muito atento a todos, então peço desculpas. De vez em quando, quem sabe, eu cumprimente um ou outro, mas que fica valendo para todo mundo, tá bem? Então, a temática de hoje ela é eminentemente doutrinária, porquanto ela vai estar toda ela dissecada no Livro dos Espíritos, que é um livro de teses que orienta efetivamente todo o caminho do entendimento das teses espíritas. E esse é mais um deles. Quem sabe a gente possa enveredar para alguns exemplos fora do contexto, quem sabe a gente possa enveredar, inclusive, para algum ensinamento de natureza ética, ou seja, evangélica, que a natureza ética do Espiritismo é aquela legada por Jesus, sem dúvida nenhuma, incontestável, que não há seita, nem religião, nem filosofia que ouse contestar essa ética insofismável, extraordinária. Muito bem, em primeiro lugar, nós achamos oportuno dar uma ligeira pincelada na conceituação do tema influências espirituais nos conflitos humanos. Influência é o que a palavra está dizendo, é o poder de ação que alguém exerce sobre outra pessoa, sobre outrem. É um influxo, na verdade, emitido em favor de outra criatura. É uma ascendência. A criatura se sobreleva sobre outra criatura. É um predomínio de entendimento com relação a outras criaturas. Espiritual, nós já estamos muito afeitos a isso, é relativo ao espírito. Portanto, nós vamos agora atentar, dentro da nossa temática, do relacionamento com os desencarnados. Porque espíritos nós somos também, mas nós vamos atentar da relação dos desencarnados, das influências dos desencarnados. Daí porque há as influências espirituais. E conflito não falta no nosso planeta, na verdade. Choques, embates, pelejas, lutas, brigas, discussões, altercações, disputas, tumultos, entre duas pessoas ou entre várias, coletivamente, e até mesmo entre povos, entre nações, criando guerras, conflitos de toda a natureza. Então, e humanos, agora sim, nós falamos lá de espiritual, os desencarnados, e agora nós vamos falar de espíritos, nós vamos fazer a relação da influência espiritual na relação dos humanos, ou seja, daqueles que estão encarnados, como é o nosso caso nesse exato momento. Portanto, a gente observa então que nessa proposição do tema existe uma polarização de seres, ou seja, os espíritos desencarnados e os humanos encarnados. Seguindo a entrada no tema, nós somos obrigados a falar sobre o pensamento. Nós vamos ver como é que isso depois se desenvolve lá na influenciação espiritual para nós aqui. O pensamento é uma energia viva. E se a gente atentar para aquilo que é energia, nós sabemos que a energia é nada mais, nada menos do que a matéria numa velocidade extraordinária, que passa a ter a denominação de energia. E é uma energia viva. E ela se constitui na linguagem dos espíritos. Não é preciso a utilização dos espíritos desencarnados, na verdade. Na espiritualidade em geral, o pensamento é a linguagem, é a maneira como eles se comunicam, os espíritos, nós, espíritos, nos comunicamos. Tá? E a origem do pensamento não é, como muitas criaturas pensam, é no cérebro. Não, o cérebro é um órgão do corpo fisiológico que emite
apenas comandos para o corpo físico, mas o pensamento em si, esse é produzido, ele é gerado, ele é gestado, na verdade, não no corpo físico, mas na mente. A mente não é um lugar no espírito, é uma propriedade dele. É lá que, na verdade, se burilam todos os interesses, os deveres, as ansiedades, as necessidades da criatura, que é transformada em pensamento. Nós, criaturas encarnadas, vivemos gerando, gestando, comandando, expendindo pensamentos fruto da nossa vontade. Nós temos a vontade como uma ferramenta necessária para colocarmos os nossos pensamentos no mundo. E, como encarnados que nós somos, nós expressamos muito dos nossos pensamentos, a grande maioria dos nossos pensamentos, nós expressamos pela palavra articulada. E vou continuar um pouquinho mais à frente aqui. Então, a palavra articulada é aquela que efetivamente utiliza o aparelho fonador que, durante milênios, a natureza foi trabalhando no sentido de propiciar com que a gente verbalizasse, exteriorizasse os pensamentos e, portanto, assim como os pensamentos são carregados do interesse dos sentimentos, a palavra também vem carregada nesse sentido. Então, a partir daí, estabelece-se uma inter-relação, uma intercomunicação entre os seres, uma troca de ações, de opiniões e pensamentos entre nós, entre as criaturas, que visam constituir ou mesmo modificar, criando ou revogando posturas de uma criatura para outra. Se é assim com nós, com as criaturas encarnadas, que somos espíritos, portanto, na verdade, não há que se fazer distinção nenhuma. Por que seria diferente com os espíritos desencarnados? Onde houver uma mente pensante, haverá a possibilidade de intercâmbio dos pensamentos. Se desencarnado para encarnado, que é o mais comum que a gente busca nas casas espíritas, não é verdade? E tem de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. O pensamento também é captado pelas criaturas encarnadas. Então, o espírito, então, tem um domínio até maior. O espírito desencarnado, ele desenvolto do corpo físico, ele tem até um domínio maior de colocar os seus pensamentos, de fazer a influenciação dos seus pensamentos. Queria abrir um parênteses, porque, uma certa feita, a gente falando de pensamento, numa outra palestra, que era pessoal, e num organismo que não era espírita, tinha gente espírita lá, mas não era espírita, alguém disse o seguinte: mas para poder a gente entender o que você está falando, é preciso admitir, crer na existência dos espíritos. E nos veio, então, a lição do Espiritismo, a propósito da explicação para poder desenvolver essa tese que a criatura estava querendo saber. É pacífico que o espírito é o corolário da existência do Criador. O que quer dizer isso? Ele é o impulso pelo qual nós admitimos a existência do Criador, que é Deus. Eu gosto da palavra Criador porque é mais genérico do que Deus, que muitas seitas, religiões e filosofias não chamam de Deus, e tem diversas denominações, mas para nós, Criador abrange todas elas. Vejam bem, se não existisse o Espírito e o Criador tivesse criado apenas e tão somente a matéria, porque é pacífico que a matéria existe em torno de nós, né? Ou seja, ele teria criado um deserto inútil. Toda a matéria ficaria, na verdade, sob a ação de leis naturais, só sobre atração e repulsão, mais absolutamente nada. Portanto, um deserto que não serviria para absolutamente nada, quando a matéria ela é o instrumento de utilização do espírito. Então, a matéria, não sendo inteligente, ela não evolui e ela só é transformada pela lei natural, e havendo seres inteligentes ou capazes de adquirir a inteligência, então são criaturas dotadas de razão, de vontade, de individualidade. E o que é mais,
patente, mais relevante ainda. E essa criatura é imortal. Lembra-se que a gente fala sempre, nós não somos eternos, não. Eterno é aquilo que não se define o princípio e o fim. Em princípio, nós tivemos, na verdade, né? Mas vamos progredir para todo sempre, não vamos ter fim. E, portanto, então, nós somos imortais. Então, seria uma inutilidade se essa criatura criada pelo Criador, esse espírito criado e que acaba tendo um corpo, uma parcela da matéria para poder atuar, se ele morresse, se ele desaparecesse com a morte, a falência do corpo físico, que é matéria pura, seria, na verdade, uma inutilidade. Para que o Criador teria criado? Daí é que ele é o corolário, então, da existência do Criador. E a Trindade Universal, dito lá no Livro dos Espíritos, é Deus, Espírito e matéria. Fora disso, não há absolutamente nada, porque o Espírito gera toda a possibilidade de evolução, de perenidade, e a matéria é o instrumento transformado, instrumento de que se vale o espírito para a sua evolução. Então, a criatura evolutível, para evoluir, ela precisa viver, ela precisa ser criada, ou seja, ela precisa encarnar, ela precisa desencarnar, ela precisa reencarnar, sob pena de não haver a evolução. Se a criatura tivesse uma única existência, tudo aquilo que ela tivesse aprendido seria absolutamente inútil. Não é por outra razão, eu me lembro muito bem, nós estávamos falando para aquela pessoa que nos redarguiu lá, que existe um princípio colocado pelos espíritos, que até consta da sepultura de Kardec, naquele dolmen lá, naquela pedra, existe uma lei natural dizendo nascer, morrer, renascer outra vez e progredir sempre. Essa é a lei. Lá está em francês isso daí, mas pouco nos importa. Muito bem, mas alguém diz o seguinte, não, mas isso aí que é um princípio que falar essa revivência, essa sucessão de vidas que a criatura está para evoluir, isso é um princípio criado aí pelo Espiritismo. Muita gente diz isso, na verdade. Aquelas criaturas que são teóricos de que com a morte do corpo físico, a alma, que é espírito, a alma é o espírito encarnado, a alma vai para o céu ou vai para o inferno, para lugar determinado, essas criaturas negam a possibilidade da reencarnação. E a reencarnação é a chave de ouro clara e precisa para estabelecer a evolução e para estabelecer as relações que vão nos interessar para a nossa temática aqui. Eu já falei numa outra palestra que nós tivemos juntos aqui no Fraterna, que a criatura considerada mais brilhante do mundo da ciência, e quem fala isso é o Deepak Chopra, que fala nada mais, nada menos do que um físico Amit Goswami. E ele diz, nesse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, fica de trás para diante, porque é no celular, no computador, daria. Esse livro que se chama Física da Alma, ele afirma, a nova ciência da reencarnação é um desdobramento de um novo paradigma da ciência. E ele justifica. Não haveria possibilidade de compreender toda a evolução existente em toda a criação. Ele não fala a palavra criação, fala em todo o universo, se não tivesse uma sucessividade de vivências que não se perdesse o conhecimento das anteriores. E mais adiante ele ainda afirma, ele diz que a reencarnação amplia a mais nova ciência incorporando. Olha só. E ele não é espírita, hein? Ele não é religioso, ele é físico quântico. Ele diz, incorporando a vida após a morte, a reencarnação e a imortalidade. Podemos fechar o parênteses que isso ficou respondido para aquele companheiro que disse que era obrigado a acreditar no espírito, então, não é isso? Muito bem. Vamos, então, agora adentrar no tema propriamente dito, que é a possibilidade de influenciação dos espíritos. Lá no Livro dos Espíritos existe uma questão, para aqueles que gostam de anotar e depois procurar, eu acho muito bom isso, confirmar depois, nós temos lá uma questão
459, em que o Kardec pergunta, e aí é o que vem acabar de nos interessar efetivamente. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nos nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Eles influem a tal ponto que, normalmente, ele fala de ordinário, normalmente são eles que nos dirigem. Gente, muitos de nós tomam atitudes que são impressionadas, que são colaboradas pela influência dos espíritos. Às vezes a dúvida nos bate de fazer isto ou fazer aquilo, agir desta ou daquela maneira, compreender determinada coisa desta ou daquela maneira, e repentinamente nós temos um verdadeiro impulso. E esse impulso, porque com esse nosso desejo de nós compreendermos ou tomarmos alguma atitude, com certeza absoluta, nós estamos emitindo um pensamento. Nós estamos criando, na verdade, um campo de força em torno de nós através do pensamento. O pensamento é matéria. Uma vez que ele é emitido, ele gera um campo de força em torno do objeto nosso, do nosso interesse. E, portanto, o pensamento nosso emitido num determinado instante de dúvida de como fazer, com certeza ele é captado por amigos espirituais que, como diz a resposta do Livro dos Espíritos, são eles que nos dirigem quando nós estamos em determinadas situações. E aqui há um princípio que é um princípio filosófico e é um princípio científico. Os iguais se atraem. O que significa isso do ponto de vista do que nós estamos falando? Se nós emitimos um pensamento, ele é próprio nosso. Ele leva os nossos caracteres, o nosso interesse. Ele leva, na verdade, o nosso desejo, a nossa necessidade. E, portanto, ele vai se conectar, ele vai ser captado apenas e tão somente por quem está naquela mesma onda mental, naquele mesmo campo de força que se estabeleceu. E, portanto, essa criatura do outro lado da vida capta o pensamento e forma uma verdadeira associação mental, uma associação espiritual no bem ou no mal. Nós vamos tratar dos aspectos, já dos aspectos mais negativos das influências espirituais. Mas é preciso saber que tanto o bem quanto o mal, eles vigoram nessas associações mentais. Queridos, tem um ditado aí que diz: diz-me com quem andas, que te direi quem és. Não é isso? É um ditado popular e que, em termos espirituais, é uma coisa curiosa que a gente poderia inverter para estabelecer com maior clareza a influenciação, a associação entre os espíritos desencarnado e encarnado. Em termos de influenciação espiritual, a gente diria que essa expressão é: diz-me quem és e eu te direi com quem andas. Viram que diferença? Aquela, diz-me quem são os teus companheiros, a gente vai dizer quem você é, de que você gosta, na verdade. Né? Aqui é diferente. Aqui é: diz-me o que, na verdade, você é, o que você tem, o que você pensa, o que você age, a maneira como você estabelece a sua conduta, e nós vamos dizer quem serão os teus amigos espirituais. Exatamente porque nas nossas ações nós vamos emitir pensamentos, desejos, necessidades, e elas vão ser captadas por quem estiver naquela frequência, naquela onda. Então, quando nós falamos de associação mental, o André Luiz nos dá uma ideia muito interessante a respeito desse assunto. Ele diz que isso se assemelha às tais simbioses na natureza. Simbiose é aquela figura existente na natureza em que dois seres se unem para estabelecer uma associação. Então, existem simbioses úteis, qual seja, e também parasitárias. A simbiose útil é aquela em que os dois seres,
na natureza, em conexão, tiram vantagens para poder sobreviver, para poder evoluir, para poder cumprir com os seus desígnios dentro do mundo material. E as parasitárias, não. A palavra já está dizendo. A parasitária é aquela em que um ser, só um, tira vantagem do outro. E na natureza a gente tem exemplos disso aí. Por exemplo, essa planta maravilhosa, extraordinária, que dá nos troncos das árvores, ela estabelece uma associação, uma simbiose com a árvore onde ela está apegada. Mas ela, ao mesmo tempo, ela suga os alimentos da árvore e devolve em forma, na verdade, de transformação e de energias de transformação para auxiliar, inclusive, aquela árvore. Ela não mata a árvore, ela vive em conjunto e devolve, inclusive, aí forças vitais para aquela árvore. Já uma parasitária, nós pegamos aí, tem um exemplo dado pelo André Luiz muito claro. Tem o carrapato, por exemplo, que se aboleta em cima de um animal, de um cavalo, de uma vaca, de um boi, e se não houver uma intervenção externa, ele vai criar, na verdade, uma verdadeira bicheira, que é a palavra certa lá. Ou seja, um núcleo terrível que vai se ampliar de uma maneira tão grande, principalmente porque está no lombo de um animal e ele não tem condição de retirar e pode levar até a morte. Só o carrapato é que tirou vantagem dessa simbiose, na verdade. Ou seja, só ele tirou, porque ele vai precisar do plasma daquele animal para poder reproduzir. É isso aí. Muito bem. Mas temos alguns exemplos de influenciação benéfica por associação mental inspiradora. Quando eu falo em inspiradora, eu quero que todos entendam que inspiração é derivado, inclusive, do latim, da palavra inspirare, que quer dizer um assopro. Ou seja, inspiração é a influência de outra criatura nos passando, nos assoprando uma determinada situação, uma determinada circunstância, uma determinada ação. Por exemplo, muitos gênios que inventaram coisas extraordinárias para o desenvolvimento da civilização, eles confessam que chega um ponto que eles não sabem mais como desenvolver determinada coisa. Como, por exemplo, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, chegou a um determinado instante, ele confessa isso nas anotações dele, que chegou num determinado instante que ele fez dezenas de experiências para ver se encandecia alguma coisa, não conseguia, parou tudo, foi dar um passeio ao largo da casa dele e imediatamente teve uma ideia. E essa ideia foi, com certeza, diz ele, inclusive, com certeza foi uma influenciação externa que deu a ele a dica, né? De utilize, na verdade, um filamento tal e você vai ver que, colocando eletricidade nela, ela vai encandecer. O Albert Einstein, mais de uma vez, disse, na verdade, que fazia fórmulas incríveis, inteiras, para tentar comprovar determinada tese dentro da física e não conseguia. Não conseguia. Ele pegava uma bicicleta e ia passear no bosque lá e ele confessa que ali, então, vinha a informação. A palavra é essa, uma informação. Vinha a ideia precisa de como é que ele fechava aquela questão que ele estava embasbacado antes, paralisado. Essas sugestões são sugestões de outros espíritos. Nós estamos falando aqui de influenciação benéfica, né? Favorável. E feita através da inspiração. Ou seja, eles passam esse pensamento para a criatura, inspirando. Tal. Tem uma parcela do conhecimento, que é o conhecimento nosso de encarnações anteriores, que também colabora. Isso se chama intuição. Portanto, a gente ouve muito alguns palestrantes dizendo o seguinte: vamos pedir aos espíritos que nos intuam a respeito de determinado assunto. E o espírito fica só olhando, fala, não está falando com a gente, porque intuir é a própria criatura. Nós buscarmos em nós mesmos, o conhecimento que a gente teve ou de encarnações anteriores, ou até mesmo da própria encarnação. Mas
isso nós fizemos uma pincelada para mostrar o pensamento, como é que ele atua, inclusive, beneficamente, numa associação de simbiose útil. Mas, como todo mundo diz, mas o mal é que avulta mesmo, é ele que dá, as criaturas dão maior atenção, é do interesse geral. A influenciação negativa para o mal é que gera conflitos interpessoais, entre 2 ou 3 pessoas, domésticos, muito comum, não é verdade? Agora mesmo está se falando muito nos conflitos domésticos, agora em razão do recolhimento derivado da pandemia, aí, que as criaturas estão recolhidas, cada um nas casas. Familiares, de uma maneira geral, sociais, políticos, até para outras áreas, econômicas, etc. E a gente vai se socorrer novamente do Livro dos Espíritos. Agora, nós vamos entrar naquela influenciação que está nos interessando no tema, que é a influenciação espiritual nos conflitos humanos. Portanto, são influenciações negativas. São influências, na verdade, deletérias, que provocam esses distúrbios e esses conflitos todos aqui. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos de novo no mesmo capítulo, mas numa outra questão. Eu falo sempre o número, não é para ser decorado nem nada, mas é para confirmação, na 465. Kardec pergunta, mas com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Realmente é uma pergunta que nós faríamos. E eles estão... Por quê? Qual é a razão de eles quererem nos influenciar, induzindo para a gente praticar uma ação ruinosa, maléfica, para uma atitude que prejudique as outras criaturas? Sabe qual foi a resposta? É para que você sofra. Ele fala num verbo lá, sofrais. É para que vocês sofram como eles sofrem. Ou seja, gente, eles têm a inveja. A inveja. O Kardec fala claramente na observação que ele faz desse tema, dessa resposta. Ele diz a inveja de que a criatura está em dúvida se pratica uma ação ruinosa ou não, e ele vai e insufla. Ele vai, na verdade, se afiniza a essa criatura que está nessa situação, nesse pensamento, e com esse pensamento ele atrai o espírito imperfeito que está, como dizendo, oba, eu tenho aqui uma oportunidade agora de exercitar o mal aqui que eu preciso com relação a essas criaturas. Essa atração, lá na física, chama-se lei da atração. E na química, chama lei das combinações. E na espiritualidade, chama lei das afinidades. Ou seja, nós somos afins. Nós temos uma micro-obra, inclusive, para uma aula, para uma palestra, uma aula, em que a gente fala das obsessões e a gente diz se são, na verdade, nós vítimas de uma obsessão, nós estamos falando de obsessão ruinosa, se, na verdade, nós somos vítimas ou não. E a espiritualidade, através, inclusive, dessas informações dos próprios espíritos, nos dizem que não. Não. Nós vamos à casa espírita buscando lenitivo, solução para problemas que estão nos afligindo, e nós dizemos, a impressão que eu tenho é que eu estou sendo vítima de algum espírito. Algumas outras pessoas dizem que me mandaram, que enviaram, que querem me prejudicar, mas eu estou sendo vítima da influência de algum espírito. E a espiritualidade vem e diz, na verdade, não há vítimas na obsessão. Existem parceiros. É isso. É uma parceria sinistra entre as criaturas. Por quê? A espiritualidade diz que nós somos parceiros. Porquanto só existe a influenciação obsessora na criatura se nós estivermos estabelecendo uma faixa de pensamento de interesses negativos. Sem dúvida. Inclusive, na questão seguinte do Livro dos Espíritos, existe uma afirmação do Espírito dizendo, se você for propenso, eu não vou ler do jeito, se fores propenso, se você for propenso a um assassinato, a cometer um assassinato, você terá em torno de você uma nuvem de espíritos a te alimentar no íntimo esse pendor. Ou seja,
essa é a associação. Se uma criatura se enche de ódio por uma determinada circunstância, por uma determinada pessoa, haverá, nesse exato instante, a criação de um campo de força emitido pelo nosso pensamento. Vamos repetir, o pensamento é matéria. E como matéria, portanto, ele se expande, ele é energia pura, e, portanto, cria um campo de força e ele vai ser observado, ele vai ser atendido, inclusive, por outras criaturas que estão nessa mesma frequência. Daí porque uma nuvem, diz ele, olha que expressão curiosa, uma nuvem de espíritos vem alimentar no íntimo esse pendor da criatura para o mal. É mais ou menos o seguinte, se alguém for, vamos falar de uma figura entre os humanos, se alguém vai assaltar um banco, ele raramente fará isso sozinho. Ele vai cranear, ele vai estudar a fórmula, vai se associar a amigos que um tem a inteligência, outro tem a capacidade, o outro tem a força. Nós fazer um bando, na verdade, para promover o mal que eles estão procurando. Em termos espirituais, essa figura é muito válida, na verdade. Lembram-se de Jesus, quando perguntou para o espírito quem ele era, e ele respondeu, na verdade, somos uma legião. Essa legião, na verdade, são legião de espíritos que estão associados em determinada circunstância mental para atuar no mundo físico através de alguma criatura, que serve, na verdade, de parceiro, não é de vítima. Gente, uma criatura do bem, uma criatura que está cumprindo com todas as suas obrigações materiais, com as obrigações espirituais, cumprindo sempre com a mente elevada, em oração, respeitando o próximo, auxiliando o próximo, levando a sua vida familiar de uma maneira cordata, de uma maneira afável e útil para todos, mas essa criatura não há espaço para ninguém. Ele não vai atrair espírito ruim nenhum. Ao contrário, ele estará envolvido numa nuvem de espíritos amigos, amoráveis, que vão incentivar essa criatura na sua realização. Gente, o pensamento, nós estamos dizendo, é energia viva. E agora a gente diz, na verdade, a criatura que pensa numa determinada ação e um conflito, um simples desejo de um conflito, um intento, simplesmente pensar, arquitetar um conflito qualquer, seja ele doméstico, grupal, social, político, entre povos, nações, que é muito comum, hein? Guerras, revoluções e tal, ele gera um verdadeiro campo de força, a gente disse, que é molécula pura, na verdade, matéria viva, que passa a ser uma fonte emissora. E lá haverá uma unidade receptora que vai se associar a esse nosso pensamento, vai entrando na nossa frequência. E aí surgirá as ações efetivas de conflitos que vai. Portanto, nós atraímos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, nós atraímos e também somos atraídos reciprocamente no mundo espiritual, para a ação no mundo material, por uma ação do mundo espiritual. Então vejam que, na verdade, quando a gente reclama, nós reclamamos de que determinados espíritos estão atravancando a nossa vida, estão nos prejudicando, às vezes identificados, inclusive, por médiuns videntes, que dizem que determinado espírito está provocando qualquer distúrbio para nós, nós não somos vítimas. É preciso avaliar, e é isso que a doutrina espera de nós, nós precisamos avaliar qual o contexto em que nós estamos, do que é que nós estamos cuidando, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos pensando, porque é esse quadro que estabelece a conexão, a atração com outras criaturas que vêm sugar as nossas energias, nos induzindo, inclusive, para situação, às vezes, ruinosa. Lá na Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, era conselheira nossa também, ao nosso lado do conselho, uma juíza de direito, não vamos omitir o nome dela, que é desnecessário, porque daqui a um pouquinho todo mundo está fazendo consulta com ela. Ela é espírita e ela é juíza
era, naquela ocasião, juíza em uma cidade do cível, numa cidade do interior mediana, uma cidade relativamente grande. E ela recebia demais, ela era mais ou menos especializada em receber, para uma tentativa de conciliação, os casais que estavam em conflito e em separação, problemas na verdade, de remuneração, de pagamento, de escolas, de guarda, de visitas, essa coisa toda. E ela, uma certa feita, ela disse que ela via sempre aquele conflito, inclusive dentro da sala de audiência, em que as criaturas ficavam se olhando como, na verdade, estivessem emitindo raios de fogo uma contra a outra. E ela sempre pensava, nossa, o que deve estar havendo? O que está passando pela cabeça dessas pessoas? E num caso grave, em que, inclusive, num determinado instante, ela perguntou, e o senhor vai dar a assistência para os seus três filhos? Ele disse, eu quero que eles morram. Ela pediu licença um minutinho, tomou um gole de água, foi para a sala do lado, ergueu o pensamento ao alto e disse, amigos espirituais, por favor, me digam o que está ocorrendo, o que eu posso fazer. Naquele instante, é como se não tivesse a sala ao lado, ela viu uma pleiade de espíritos, na verdade, ligados pelo pensamento com aquela criatura lá, que estava cheia de ódio, completamente de ódio lá. E ela, naquele instante, falou para a moça, você seria capaz de fazer uma oração conosco? Ele pegou e falou, a senhora por acaso é freira? Ele disse, o senhor, por favor, fique quieto, que nós vamos fazer uma prece, uma oração. E resolveram, foi como um foco de luz, fizeram uma prece, uma oração mesmo, incrível. E a mulher, inclusive, estava com uma das crianças no colo, e aquela criança parece que se encheu de luz. Tal. E esse sujeito imediatamente entrou numa sonolência tão grande, num choro, pediu desculpas, e aí se resolveu a questão. Eles não foram embora junto para a mesma casa, mas vejam que influência incrível que estava sendo estabelecida entre essas criaturas. Há uma curiosidade, uns exemplos curiosos no Livro dos Espíritos, em que há uma pergunta, é o seguinte, uma criatura sobe numa escada e essa escada está apodrecida e ele cai e morre. Tá? É a questão lá. A pergunta é, os espíritos quebraram os degraus para que essa criatura morresse, espíritos malignos? E a resposta é nada, quebraram coisíssima nenhuma. Essa criatura, na verdade, estava compromissada, eventualmente, para uma morte por um acidente. E essa era uma boa oportunidade. Os espíritos influenciaram a mente dela para subir numa escada podre. E obviamente, ela, com o peso já, ela se desfez lá. E ele dá mais dois exemplos. Um deles é uma criatura entra debaixo numa tempestade, entra debaixo de uma árvore e cai um raio e a criatura é fulminada por esse raio aí. Aí a pergunta é o seguinte, os espíritos, então, vieram, atacaram, criaram um raio e atacaram contra essa criatura? Eles disseram, não, nós não temos capacidade de fazer esse tipo de coisa. Nós simplesmente vimos. A árvore é um para-raios, na verdade. É um lugar onde a criatura jamais deve se abrigar numa tempestade. E, com certeza, algum raio cairia lá. E nós como essa criatura ela tinha determinado nessa encarnação para uma morte desse tipo, e a gente influenciou para que ele assumisse a decisão de ficar embaixo daquela árvore, e aconteceu efetivamente. E o último exemplo curioso que o Kardec pescou lá com os espíritos foi uma criatura atira numa outra criatura, com raiva de uma briga, pega um revólver e atira. Acontece que a bala desvia e não acerta aquela criatura lá, e haveria a pergunta, foram os espíritos que desviaram a bala? E a resposta dos espíritos, imagina o que a gente fez. Apenas nós inspiramos a criatura que, de acordo com o nervosismo de quem iria atirar, ele miraria num lugar onde bastaria a criatura se mexer, sair daquela posição, e aí
ele estaria influenciado a não receber. Não estava na hora de morrer por aquele ato lá, naquele instante. Não é que exista a hora certa, existem circunstâncias que a criatura se prepara numa encarnação para o desencarne. E agora vem a pergunta final, aquela coisa que desenfecha todo esse assunto. O que fazer para não alimentar ou livrar-se da influenciação espiritual do mal? Porque da boa a gente já sabe como é que é. E, assim como a gente disse que tem a simbiose parasitária, nós também dissemos que tinha a simbiose útil. Então, olha só, a útil é você estar conectado com as ideias do bem. E estar no bem é estar em conformidade com a lei natural, cumprindo com os deveres, as obrigações, não tendo, ou pelo menos quando for ter um pensamento que seja degradante, ao mesmo tempo refutar. E a resposta que os espirituais, que o Kardec perguntou, como é que neutraliza a influência dos maus espíritos? Ele diz, praticando o bem e não sucumbindo e aceitando ao aceitar as sugestões malévolas. Ou seja, refriar, ter. E aí é o campo, na verdade, de atuação, de influenciação do espiritismo. Gerar para a criatura humana condições de ela a abraçar sempre o caminho do bem, o caminho reto do cumprimento das obrigações. Não precisa ficar com a vozinha mansa, não, e nem querer virar santo. Não, simplesmente ser a criatura cordata, afável, fraterna, que exercita o perdão até nas mínimas coisas todas, criatura que cumpre todos os seus deveres, tal. Gente, nós podemos nos socorrer de quem sabe das coisas. Lá na prece dominical, na oração, no Pai Nosso, Jesus nos diz com muita clareza, na verdade, com muita clareza, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é que a gente pede para Ele, Jesus dizer para que Ele nos afastará. Ele, na verdade, permite que nós tenhamos uma ação no bem e nós, com isso, nos afastaremos, livrando-nos do mal. E, obviamente, que todos os ensinos de Jesus, que são degraus de evolução, que é um compêndio, todo ensinamento de Jesus é um verdadeiro compêndio de ética e de moral, de conduta, de evolução para a criatura, e por isso é que Jesus ele é o parâmetro moral e ético do Espiritismo, que, aliás, no livro mesmo do Espírito, diz que não há um outro Espírito de igual envergadura que Jesus para a gente eleger como nosso parâmetro, e, portanto, é ele, a criatura que dá o norte das nossas ações. Tem um pensador inglês, que, aliás, era advogado também, e que ele deixou uma frase célebre para a humanidade, aí que a gente entra na internet e vê ela amiudemente aí. Ele diz, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Viram como é que é? E o Einstein? O Einstein diz a mesma coisa. Vou até ter que ler aqui o que ele diz. O Einstein diz, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Gente, lá existe a questão 932, lá do Livro dos Espíritos, que, para dar um fecho em todo esse assunto, lá diz o seguinte, porque o Kardec diz, porque parece que a influência dos maus se sobrepuja, ela prevalece e domina, e é do interesse de todo mundo. Parece que o mal tem mais evidência do que o bem. E a resposta dos espíritos é por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, são audaciosos, e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, ele diz quando os bons quiserem, preponderarão. Quem sabe, queridos irmãos e irmãs, não seja nessa encarnação. Mas é nela que nós temos que nos preparar. Nós somos o resultado de encarnações passadas, no bem e no mal. Mas estamos no planeta Terra para nos burilar, para nos modificar, para o ensejo de uma reestruturação espiritual, moral. Porque se nós somos criaturas imortais,
nós temos essa oportunidade sempre latente. Sempre temos a oportunidade de novas existências para progredir, para evoluir moralmente. E, com isso, nós estaremos dentro de um contexto de... Nós estaremos sem a possibilidade de nos associarmos com mentes dentro do mal. É sempre as criaturas do bem é que nos assistirão e estarão conosco, sem dúvida nenhuma. Não basta, gente, não fazer o mal, tá bem? Não basta. Essa é uma exigência que os espíritos dizem para nós. É preciso fazer o bem, dentro das nossas possibilidades. Quanto mais dificultoso for a ação, mais dificultosa for a ação, mais mérito dentro do bem ela tem. E a gente repete, o bem de uma maneira ampla, em que a gente aplaque os maus pensamentos, em que a gente tenha ações de solidariedade, de fraternidade. Uma palavra de conforto, amiga, muitas das vezes, aí faz com que a gente tenha esse impulso dentro do bem. E, portanto, nós conseguiremos, seguindo esses princípios e essas informações e sugestões dos espíritos para que nós nos melhoremos, para que nós consigamos estar no caminho reto do bem, com certeza nós estaremos fora das influenciações dos espíritos nos conflitos que se estabelecem no mundo. É isso aí, meus queridos irmãos. Quantos ensinamentos, não é? É isso. Agora que a gente é chique, que a gente aprendeu agora a fechar a câmera e o áudio, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Aliás, Edi, esse recurso já estava à disposição da humanidade há muito tempo. E nós espíritas não nos demos conta de que a gente podia já se valer, independentemente da compulsoriedade desse momento. Mas ele veio para ficar. Não enxergávamos o óbvio, né? Não vai ser eliminado o contato fluídico maravilhoso, extraordinário, caliente da casa espírita, mas a gente vai poder ampliar mais. Claro. Eu digo assim, a gente sente falta da casa espírita, né, Gabilã? Essa é a pura verdade. A gente sente falta do abraço, a gente sente falta do contato físico, mas a tecnologia ela está aí para nos ajudar, né? E como ajudou, fez um ano, né? Passou de um ano já da pandemia e tanta coisa que nós pudemos fazer e para melhorar, isso foi muito bom. De tudo isso que você nos falou, eu agradeço muito a tua palestra, o tema. Nós somos a todo momento influenciados, né, Gabilã? E o pensamento, como você muito bem colocou, é matéria, portanto, energia pura, energia viva. Vamos buscar, então, as boas frequências. Vamos buscar vivenciar e praticar a beleza, a empatia. Fomentemos o trabalho, as artes, a caridade, o respeito, as virtudes, vamos exercitar as boas virtudes fraternas. E aí certamente a gente vai atrair os amigos espirituais benfeitores, não tem outra forma, não é? E uma das formas mais maravilhosas, mais extraordinárias que o Criador nos legou é a possibilidade de nós realizarmos a oração. A graça de Deus. E, portanto, nós podíamos fechar só aí esse ato. Depois, por favor, não saiam depois da oração, porque nós teremos o sorteio, tá bem? Dos livros. Isso aí. Por favor, Gabilã. Muito bem. Então, vamos lá. Diretamente ao Pai da Vida. Nós estaremos sob o suporte da influenciação extraordinária do amorável Mestre Jesus, que nos compreende e que traçou caminhos extraordinários de iluminação interior para nós, com o suporte dos amigos espirituais de cada um de nós, mesmo nesse instante, todos possíveis de nós agora nos endereçarmos ao Senhor da vida para agradecer. Nós iniciamos pedindo harmonização ao Criador e agora nós queremos agradecer. Agradecer pelo estágio em que nós nos encontramos, na evolução, na nossa caminhada evolutiva como espíritos imortais. Nesse instante, nós nos deparamos com a possibilidade de ouvir amigos espirituais que nos legam
lições e sugestões extraordinárias para que nos mantenhamos no caminho do bem. E a lei natural outorgada pelas benesses suas como Criador é que fazem com que nós tenhamos a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio e a paz necessárias para podermos continuar na caminhada do bem, evitando que o mal grace pela humanidade. E que, nesse instante, consigamos ser a criaturas úteis, no mínimo através da oração, para poder fazer com que a graça do Senhor que nos envolve possa ser disseminada entre todas as criaturas. E pedimos ao Pai de Misericórdia que, por ora, nos permita que façamos um hiato no nosso relacionamento aqui para partir para um outro instante e depois levarmos e retermos nos nossos lares e nos nossos ambientes sociais e de trabalho todas essas luzes extraordinárias da compreensão e da fraternidade. Obrigado, Senhor, por ora nos despeça em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Gabilã. Agora vamos para a alegria? Agora tem os sorteios, isso aí. Vamos aos sorteios. Os livros sorteados, eu vou falar aqui por ordem cronológica. Se eu errar, o Gabilã puxa minha orelha, mas eu procurei anotar, fazer bem a liçãozinha de casa. Por ordem cronológica de suas publicações. Serão sorteados um exemplar de cada livro. Primeiro livro, Entre o Pecado e a Evolução. Segundo livro, Distúrbios da Sexualidade. Terceiro livro, É Possível Prever o Futuro? A nova edição. Quarto livro, Sopros do Além, que é, inclusive, o último livro do Gabilã. E espero que tenhamos vários outros próximos, né, Gabilã? E esse é um livro de poesias que, ao largo dos 15, 16 anos últimos, nós psicografamos, tá bem? Que bacana. E, gente, o Gabilã, ele tá tão bondoso, que ele me falou assim durante as nossas conversas: Edi, eu posso sortear, inclusive, mais um livro. Olha que bondade, gente. Então tem aí o quinto livro, Sete Pecados Capitais. Olha que bacana. Gabilã, muito obrigada. Uma visão espírita, tá bem? Sim, 7 Pecados Capitais, uma visão espírita. Perfeito. Então vamos às perguntas. Então como é que vai funcionar? A Vanessa está no remoto, né, através dos comentários. Nós vamos fazer as perguntas e serão contemplados aqueles que que derem a primeira resposta. Nós estamos agora com 42 pessoas ao vivo. Então, assim, eu vou fazer a pergunta, aquele que responder primeiro vai ganhar o primeiro livro, Entre o Pecado e a Evolução. Bora lá? Vou fazer a pergunta, hein? Quantos anos tem a fraterna? Primeiro que responder ganha. Responder corretamente, obviamente. Quantos anos tem a fraterna? Deixa eu só abrir aqui no meu... Eu não estou conseguindo... Aí já tem uma resposta aí. Já tem uma resposta? Eu quero saber quantos anos, hein? Então, se já tem uma resposta, vamos para a segunda pergunta. Quais são os dias da semana que tem as lives da fraterna? Quais são os dias da semana que tem as lives da fraterna? Vamos lá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu... Já responderam, Gabilã? Que eu não estou conseguindo visualizar. Já responderam? Agora a Vanessa tem que saber qual delas é acertada, né? Tá, isso aí. A Vanessa é que vai depois determinar. Terceira pergunta. Então, essa segunda pergunta refere-se ao livro Distúrbios da Sexualidade, correto? Já teve uma então, resposta aqui, tá bem? Da anterior. Terceira pergunta. Vou para a terceira pergunta, então. Olha lá, hein? Vamos ver se vocês estão afiados. Qual
é o site da Fraterna? Digitem aí o endereço do site da Fraterna. Vamos lá. Site da Fraterna. Este terceiro, aí o contemplado vai ganhar o livro É Possível Prever o Futuro? Qual é o site da Fraterna? Estão tudo desmaiado, gente. Vamos lá. Eu vou dar uma dica. www. Agora teve um aí. Teve um que acertou aí já. Uma acertou. Não, a Cíntia teria que dar uma corrigida aí nesse site, Cíntia. Qual é o site da Fraterna? A Vanessa vai estar mediando aí, ela vai falar. Agora, a quarta pergunta. Então, o terceiro que foi contemplado vai ganhar desse livro É Possível Prever o Futuro. A quarta pergunta, olha lá, hein? Eu dei a dica e o Gavilã também falou bastante. Falou assim, no finalzinho, olha lá, hein, a dica. Complete o nome do último livro do Francisco Gavilã. Qual é o último livro do Francisco Gavilã? Vamos lá, hein? Qual é o último livro do Francisco Gavilã? Eita, que agora que eu quero ver, hein, Gavilã? Qual é? Eu só quero lembrar que eu fiz uma observação sobre ele, tá bem? Sim, inclusive, tem gente soprando errado, ó. Ó. Só esclarecer aí. Bom, já está esclarecido. Vamos agora para a quinta pergunta. Quinta pergunta. Então, a quarta pergunta, obviamente, a pessoa vai ganhar o livro Sopros do Além. A quinta pergunta, que foi aí o último livro que o Gavilã nos contemplou, o quinto livro. Então, vamos lá, pergunta. Qual foi o primeiro livro codificado e escrito por Allan Kardec? Qual foi o primeiro livro codificado e escrito por Allan Kardec? Vamos ver se... E os alunos, hein? Quero ver se os alunos estão craques. Se estão afiados os monitores, pelo amor de Deus, alguém responda. Qual foi o primeiro livro codificado escrito por Allan Kardec? Mataram aqui. Eita, Lelê! Gente, a Vanessa, ela vai agora nos passar os nomes dos contemplados. E aí, depois, eu vou combinar com o Gavilã essa logística de retirar os livros e para a gente poder entregar os livros para os contemplados. A Vanessa vai pôr a lista agora, Vanessa? Escreve aí para eu saber. E aí, como que a gente vai fazer? Eu quero pedir para que as pessoas, a Vanessa vai deixar a lista aqui, e eu quero pedir para as pessoas contempladas me chamarem através do WhatsApp da Fraterna, que é o 36448610. E ali, só para facilitar a nossa vida, porque às vezes no WhatsApp eu não tenho o nome que vocês utilizam no perfil. Então, seria interessante me colocar o nome do perfil do Instagram para eu saber realmente quem foi o contemplado. E aí a gente combina essa logística de entrega. Combinado? Eu só quero dar uma olhada aqui para ver se a Vanessa está me pedindo alguma coisa. Vanessa, diz aí, por favor, se você vai colocar agora os nomes dos contemplados, só para a gente... Coitada da Vanessa, dei um trabalhão para ela, ela já está colocando aqui. Então, para lá, deixa eu só... O primeiro foi... sortuda, Maria Leone. O segundo foi Mauro Fonseca. O terceiro foi eu não sei se eu vou falar certo, Dábila Ferreira. O quarto foi a Cíntia Danilo. E o quinto foi o Mauro Fonseca. Eita, que moço mais sortudo. Então é isso, pessoal. Eu quero mais uma vez agradecer a todos
por estar conosco. Ficamos aí até o fim, 40 pessoas. Muito feliz porque as quartas-feiras é quando nós abrimos a casa para os nossos convidados. Portanto, todos os trabalhadores, todos os assistidos, né, da Fraterna e monitores, nós somos aí os anfitriões. É quando nós fazemos um evento dentro do nosso lar e abrimos as portas para os nossos convidados. Então, eu estou muito feliz que nós estamos aqui todos contemplando e tivemos a grande e feliz oportunidade de te ouvir, Gabilã. Você é uma pessoa maravilhosa, que conhece bastante da doutrina e eu sempre aprendo muito com você. Viu? Eu que fico agradecido e sempre saudoso da casa, onde a gente já atua aí, sei lá, 15, 20 anos, não sei quanto tempo. É isso aí. Muito bom. Que todos os trabalhadores da casa e todos esses que participaram fiquem com Deus e participem das nossas orações sempre para que o mundo seja melhor e a gente mude o contexto do nosso planeta. Se Deus quiser. Estão pedindo aí, repeteco aí para você sortear novos livros. Mas assim, coitado do Gabilã, gente, agora bora lá comprar os livros também, né? Mas quem sabe tenhamos uma nova oportunidade aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por estar conosco nesse mais uma live. Gratidão. Gabilã, beijos. Muito obrigada, pessoal. Beijos no coração. Edith, abraços. Muito obrigado sempre para você. Obrigada eu. Fique com Deus. Tchau, tchau.